Com muita frequência, eu falo que os investimentos são sempre uma relação de risco e retorno que a gente precisa ficar atento. Mas o que são os riscos que podem estar relacionados ao investimento? Vamos entender mais sobre isso? Olá, investidores! Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje, então, a gente vai falar sobre alguns tipos de risco que podem estar envolvidos ali nos seus investimentos, que é importante você saber que eles existem para na medida do possível, diversificar, diminuir esse risco e 2, estar ciente da possibilidade, dele te afetar de alguma forma e também procurar ter uma rentabilidade nos seus investimentos adequada para o nível de risco que você está assumindo ali. Então, o primeiro risco que eu quero comentar aqui é o risco de mercado, que é esse risco de ter perdas financeiras devido à volatilidade que o mercado tem ali ao longo do tempo. Alguns exemplos de risco de mercado que a gente pode ter ali são políticas governamentais, alterações de taxas de juros, de câmbio. Por exemplo, a gente teve ali um papo de que os dividendos passariam a ser tributados, Nos últimos anos se falou disso. Hoje em dia eles não são e aí teriam um interesse em passar a tributá-los. E isso afetou a ação, pelo menos ali no curto prazo. As ações deram uma desvalorizada por causa disso. E então isso acaba sendo um risco de mercado ali que causa uma variação, principalmente quando a gente fala de curto prazo. O segundo risco para a gente falar aqui é o risco de crédito, que no final é o risco de um devedor ali, um emissor de dívida, ele não cumprir com as suas obrigações. Ou seja, em algum nível te dar um calote, Então a gente tem isso muito, principalmente ali na renda fixa, que pode acontecer de você emprestar dinheiro para uma instituição financeira ou para qualquer empresa, dependendo do título de renda fixa que você compra, e ela ou atrasar o pagamento ou realmente não conseguir te pagar, e acabar indo em falência ou falando que não vai conseguir pagar. Então, isso são riscos que estão relacionados ao quando você empresta o dinheiro e tem uma expectativa de receber num prazo específico, principalmente. Além disso, a gente tem o risco de liquidez. Então, que é aquele risco de você não conseguir vender o seu ativo na velocidade necessária, ter acesso ao seu dinheiro na velocidade que você precisaria. Então, por exemplo, quando você compra também um título de renda fixa, que você só tem acesso ao dinheiro no vencimento e esse vencimento acontece daqui a 2 anos, ele tem um nível de risco ali por causa de risco de liquidez, porque você não consegue ter acesso ao seu dinheiro facilmente. Se você, ao invés de escolher um título de 2 anos, escolhe um título de 5 anos, a tendência é que ele vai te dar um retorno maior, porque você está assumindo um risco maior em questão do prazo, Então, ao invés de você ficar, por exemplo, 2 anos sem acessar o seu dinheiro, você vai ficar 5 anos sem poder ter acesso fácil, Vender fácil esse investimento. Então, quanto maior esse risco de liquidez, maior também deve ser a procura ali, por uma rentabilidade maior. Pode acontecer um outro lado também do risco de liquidez, por exemplo, em ações que sejam muito pouco negociadas no mercado. Então, se você foi lá e investiu numa small cap, numa ação que, comparada com outras ações que a gente tem na Bolsa de Valores, ela é muito pequena e pouca gente compra e vende ela todo dia. Se você, às vezes, em alguma situação de crise, precisar vender essas ações, e elas são muito pouco negociadas, pode ser que você não consiga vender na velocidade ou no preço que seria ali justo, que faria sentido de acordo com o momento. Então, isso também é um risco de liquidez. Se você compra uma ação que é pouco negociada, você tem um risco maior com relação a talvez não conseguir vender ela no momento necessário. E aí eu tô falando de ação, mas acaba sendo também qualquer renda variável, ela pode sofrer, essa questão de você precisar vender, mas você não conseguir achar um comprador fácil, e então isso afeta o preço que você consegue vender ou a velocidade também. A gente tem também o risco operacional, que é o risco de perda financeira
por causa de alguma falha interna da empresa, como, por exemplo, uma falha de sistema, fraude, algum tipo de erro humano. Isso pode acabar afetando, né, o valor, por exemplo, das suas ações. Então, acontece, por exemplo, quando a gente tem algum caso de empresa que foi hackeada ou tem alguma situação ali de fraude, de problema no sistema, da gente ver a ação caindo por causa desse problema que se divulgou no mercado, e isso acaba afetando o preço que você poderia vender a sua ação, por exemplo, se você precisar vender ela ali nesse curto prazo também. E por fim, a gente tem o risco sistêmico, que é um risco, né, que é de perda financeira que pode afetar todo o mercado financeiro por causa de algum evento. Então, alguma crise global, alguma crise financeira dentro do país, acaba que são riscos ali que quem investe está exposto a mais ou menos, né, ali dependendo do tipo de investimento, mas acaba afetando todo o mercado e acaba sendo um risco que você não consegue diversificar, diferente de outros que eu comentei aqui, que às vezes são mais específicos do ativo da empresa, e se você tem mais ativos ou mais empresas, pode ser que nem todos sejam afetados. No caso do risco sistêmico, sim, é o mercado como um todo que acaba sendo afetado. Por exemplo, agora a gente está vivendo uma crise por causa de inflação no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia, ela afeta o mercado todo, as coisas estão mais caras, tem menos disponibilidade de petróleo, então tudo isso acaba sendo um risco que a sua ação ou o seu BDR, qualquer seu investimento ali, pode ser afetado, e você precisa estar ciente que você acaba estando exposto a esse tipo de risco de perda, né? Não necessariamente acaba sendo uma perda de fato. Então, esses são os principais riscos que eu queria comentar aqui, que todos os investimentos eles estão expostos a um nível maior ou menor, e é importante você ter ciência que eles existem para você julgar se a perspectiva de rentabilidade que você tem faz sentido frente ao risco que você está correndo. Então, tem sempre um exemplo que eu gosto de dar com relação ao risco de crédito, né? Então, que é aquele risco ali de você tomar um calote da instituição porque ela quebrou, porque ela não está conseguindo cumprir seus pagamentos. Se a gente tem ali, por exemplo, né, 2 títulos de renda fixa que estão, sei lá, 2 CDBs que têm prazos muito similares, mas a gente tem um de uma instituição financeira que dá muito lucro histórico e está te pagando, sei lá, 13% ao ano, e um de uma instituição financeira que tem dado prejuízo e está te pagando 14% ao ano. Você está recebendo ali 1% a mais. Então, sempre ali já é importante ativar um sininho na sua cabeça para falar: se são 2 instituições com o mesmo prazo aqui, o mesmo tipo de investimento, por que que uma está me pagando uma rentabilidade maior do que a outra? Quer dizer que provavelmente tem um risco ali a mais que talvez eu não esteja prestando atenção. E aí, nesse caso, né, a instituição que dá prejuízo, ela tá te pagando mais porque ela é uma instituição mais arriscada. Pode ser que ela quebre com mais facilidade do que a empresa que dá lucro histórico. Então, é importante ter essas coisas em mente, porque não existe almoço grátis, e se você está, né, tendo essa perspectiva de retorno maior, saiba que você está correndo um risco maior e tente entender qual é esse risco a mais para você saber se você está de acordo com ele ou não. Se você gostou desse vídeo, acha que fez sentido, deixa a sua curtida porque é muito importante para o canal. Obrigada, investidores, e a gente se vê na próxima.